Queria agradecer à Acesso Cultura ter ouvido um dos pedidos na conferência anual do ano passado, que foi meu, de estarmos a debater estas questões hoje. É muito bom podermos ser uma associação que escuta, e agradecer também à Acesso Cultura ter pensado para este encontro convidar os ativistas que ouvimos há pouco e termos algum do nosso tempo para os ouvir. Acho que estávamos a precisar todos de conversar ou de iniciar uma conversa, pelo menos senti isso. E também agradecer a quem está cá esta tarde e optou por tirar este dia, desacelerar, tirar este dia para pensar, se calhar ler e conhecer o plano estratégico do Plano Nacional das Artes com mais tempo depois. Obrigada. E pronto, não quero assim roubar muito mais tempo, nós já combinámos mais ou menos as perguntas. E pronto, mas vamos fazê-lo com toda a espontaneidade, até porque vamos fazer isto imbuídos do espírito do que temos ouvido ao longo do dia. E bom, vamos lá. A nossa conversa é sobre justiça climática, racismo climático, se são as palavras que incomodam. Até agora tivemos a ouvir falar sobre ações que incomodam. E agora estamos, se calhar, no plano do discurso, se estas palavras são palavras que incomodam, o que é que quer dizer justiça climática. Hoje de manhã dei o exemplo das cheias de 1967 para falar sobre a forma como as populações foram afetadas de maneira diferente. Para quem não estava de manhã, o que disse foi que aqui muito perto de onde nós estamos havia uma aldeia em que 2/3 da população morreu, mas nesse fenómeno climático que aconteceu nesse ano, naquela tarde, o local na zona de Lisboa onde mais choveu foi no Estoril, onde não houve mortos. Pronto, e isso põe-nos também um bocadinho na posição de percebermos como as pessoas podem ser afetadas de formas diferentes com o que está a acontecer, e também na forma como vamos organizar e como estamos a organizar a nossa vida coletivamente, enquanto planeta, enquanto humanidade, como é que podemos fazê-lo garantindo que ninguém fica para trás. Quando finalmente deixarmos de depender dos combustíveis fósseis, o que é que vai acontecer às pessoas que trabalham nessa área, que outros empregos pode haver. Pronto, a ideia de justiça vem daí, de justiça climática. A ideia de racismo climático passa pela interseccionalidade que vemos nestas questões. E falando de água, recordo-vos em 2005 o que aconteceu em Nova Orleans com o furacão Katrina e a quantidade de pessoas que foram deslocadas e quem eram essas pessoas. Bom, então perguntava a toda a gente, se calhar até podemos começar, não sei, pelo António, que acabou de chegar e vem com outra visão. No dia-a-dia do trabalho de cada um, que lugar há para estas palavras justiça climática e racismo climático? Obrigada. Está on? Está. Então, para começar, dizer-te que eu vou ser espontâneo, completamente, porque por questões pessoais eu não consegui ver as tuas perguntas. Portanto, eu sou a pessoa que está aqui mesmo espontânea. Pelas mesmas razões, não tive cá durante o dia, o que foi pena, porque aprendo menos e não consigo relacionar este debate que foi falado. Portanto, desculpem-me se eu, de repente, como se disse há pouco tempo, entrar aqui no vácuo. Não é? Mas vou dar um exemplo visual. Para aí há um ano, num dos territórios onde eu trabalho, num bairro onde eu trabalho, não trabalho, mas paro lá, pronto. E parar lá implica empenhar-me em coisas. Estava-se a colar cartazes para uma manifestação da habitação. Como vocês sabem, tem havido várias, né, ao longo destes últimos 2 anos. E essa manifestação tinha um detalhe que era casa para viver, mas tinha outro lema que era um planeta para viver. E eu estava a observar os moradores a colarem os cartazes, os cartazes eram em parelha, portanto havia um que dizia casas para viver e outro que dizia planeta para viver, e os moradores filtravam e deixavam sempre por não pendurar o planeta para viver, ou seja, eles se preocupavam com a casa.
À partida, podemos achar que isso quer dizer que eles não querem saber, mas o que é interessante era que a resposta a essa pergunta era: António, o nosso planeta já acabou há muito tempo aqui no Lavrado. Lavrado é o nome do bairro. E portanto, isso quer dizer o oposto, quer dizer que eles querem muito saber sobre isso. Só para terem uma ideia, a Quinta do Lavrado fica nas traseiras do cemitério Valde São João, que, por sinal, cujo muro é mais alto que os 8 andares dos prédios. Tem na parte de baixo dos prédios, um hectare ao ar livre. Portanto, tem imensos mosquitos, tem imenso mau cheiro. As pessoas adaptaram as residências e fizeram todas aquelas redes nas janelas por causa dos mosquitos. Do lado de cima do bairro tem uma central de alta tensão da REN, construído já depois do bairro ser construído. Foi um ótimo negócio, né? Porque a Câmara vendeu aquele terreno por 3 milhões à REN. E do lado tem uma espécie de armazém do município com o material todo abandonado, etc. Além que, por questões parecidas com as que tu falaste na introdução, o bairro está a ceder, porque foi construído onde não devia ter sido construído. Não é? E, portanto, mais, tem amianto, e é um bairro de 2002, portanto, onde à partida as nossas casas não tinham amianto. Claro que na lei foi a partir de 2005 deixou de ser possível, mas de qualquer maneira ainda puseram um amianto. E são casas em sobrelotação, porque o realojamento foi de 2000, 2001, 2002, mas o recenseamento foi em 93. O realojamento foi feito com o recenseamento de 93, logo em 2002 já havia mais uma geração para morar naquela casa, sendo que depois da Troika e depois do Covid, qualquer pessoa que tinha conseguido emancipar-se e ir para a cidade voltou, portanto ainda está mais gente a morar nas casas, sendo que alguns quartos estão trancados, porque tem tanta umidade, tanto bolor, que fazem mal à saúde. Portanto, sim, onde eu trabalho todos os dias, a questão da justiça climática é visível e, num certo contexto, que acho que é mais ou menos testemunhado, pelo menos, mesmo que não parem lá, é de conhecimento abrangente de todos, em que há uma segregação racial do acesso à cidade onde nós estamos, onde as pessoas, por exemplo, não brancas, seja pessoas roma ou pessoas negras, estão enfiadas em periferias, muitas delas construídas pelo Estado. O que também é curioso, a Quinta do Lavrado, que eu agora falei, é construída pelo Estado. Portanto, é interessante que o Estado construa a habitação que tenha as condições que eu agora falei e que no dia seguinte de o Estado as construir e que ser política pública dizer mas espera aí, o bairro é perigoso, ou o bairro é crítico, ou o bairro... Também é curioso, não é? Tipo, uma cena feita pelo Estado, por todos, é suposto ser boa e responder a necessidades, mas de repente está ali. E depois por outro motivo, que é, quando eu vejo um homem de 50 anos encostado à parede num destes bairros, sem ter acesso nenhum ao trabalho, por exemplo, isto tem a ver com justiça climática, embora as pessoas não associem isso, não é? Tem a ver com um conjunto de pessoas que deixaram de ser úteis à nossa sociedade, que se tornou no campo, e considero Lisboa, uma cidade altamente financeira, que não tem circuitos curtos nenhuns, não tem uma economia produtiva de proximidade, e, portanto, evidentemente, o facto de eu reservar campos na Austrália só para ter vacas a pastar, para servir de carne à Inglaterra, que está no Brexit, está relacionado, sim, com o facto do homem estar ali encostado à parede. O único emprego que ele podia ter, tendo em conta a sua condição onde mora e a condição de escolaridade que tem, seria no turismo, mas até o turismo hoje em dia existe uma sofisticação e uma literacia de software informático que um homem de 50 anos que vem daquela coisa não consegue ter. Portanto, está tudo relacionado. E só mais um leiro, que eu sei que esta pergunta queres que seja mais ou menos rápida, que é para ser rotativa. É preciso perceber que a grande causa de deslocamento de pessoas atualmente no mundo é as questões climáticas, e não é só agora, já era. Portanto, quando temos o advento da descolonização e uma série de pessoas desses países migram para as suas antigas metrópoles, exatamente porque, apesar de haver uma descolonização política, as nações que colonizaram de tal maneira deterioraram o valor de troca dos recursos desses países, originalmente, como também tomaram conta desses recursos, que tornaram economicamente e também ecologicamente inviáveis esses locais. As pessoas vão primeiro para as cidades grandes desses países, depois vêm para as cidades grandes da Europa. Ao contrário do que nós pensamos, as pessoas não querem vir para a Europa, as pessoas não querem emigrar. Tipo, o que nós achamos de tirar uma foto com a Torre Eiffel, é tudo muito fixe, mas salta-se as tintas para isso. Só querem outras coisas. E de repente temos pessoas a dormir na rua, em Lisboa, sendo que o ónus disto tudo, na nossa sociedade, são elas. A quem apontamos o dedo são elas.
elas estão a dar maus pés, elas é que foram morar para aqueles bairros porque querem, e já vou depois para outra pergunta sobre como é que a cultura entra aqui, apontamos o dedo para elas e não para este sistema que as põe nesta situação, não é? Portanto, sim, justiça climática e racial têm a ver com o meu dia-a-dia todos os dias. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu vou tentar fazer aqui um enquadramento, porque eu acho que a minha área é a arquitetura. A arquitetura também é cultura e por isso se enquadra aqui neste painel e nesta discussão. Talvez de uma forma um bocadinho diferente, mas no fundo acaba por apontar todos estes pontos que nós falamos até agora e que vamos continuar a falar. Como é que eu aplico isto no meu dia-a-dia? Este pensamento eu tive que refletir sobre ele quando recebi o convite, porque a questão da justiça climática e o racismo climático eram termos que não estava ao corrente, mas que rapidamente cheguei à conclusão que é nisso que eu trabalho. Não é? Eu trabalho com uma arquitetura ecológica, uma arquitetura para a sustentabilidade, que surge na minha forma de abordar a arquitetura quando eu vejo estes termos todos entrarem por aqui dentro e a serem completamente utilizados e alterados para intenções de justificar uma série de ações que acontecem todos os dias, não é? Que nós já falamos, desde políticas a desenvolvimento de produto e a uma economia em si. Por isso, ao final de vários anos de trabalhar numa arquitetura convencional, que se começava a dizer sustentável, eu questionava tudo aquilo que eu via a acontecer. E por isso acabei na Índia a descobrir aquilo que eu achava que realmente era a sustentabilidade e que eu achava que realmente era a resposta para aquilo que eu considerava que seria a possibilidade de um futuro, não é? Só para resumir rapidamente e se calhar lançar um bocadinho. Eu acho que depois das experiências que tenho aqui no nosso país e das experiências que tenho tido lá fora, a solução está em simplificar. E fica aqui. Deixo só este ponto e depois avançamos mais à frente, desenvolvo mais à frente. Mas a meu ver, a sustentabilidade e a justiça climática e a forma de agirmos perante elas, muitas das vezes nós constantemente caímos numa situação de burocratização, de complicar, de tornar tudo muito difícil quando o caminho é mais simples. Um bocadinho de pragmatismo. Eu não estou a apresentar as pessoas, a Daniela, do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, mas vocês se calhar também podem, deduzindo que leram as notas do programa. Peço desculpa aos dois primeiros, mas Daniela, força. Olá, boa tarde. Sim, no meu trabalho as questões climáticas estão bastante presentes e aqui até vou pegar assim há mais anos atrás. Eu ano passado voltei a Portugal depois de 10 anos a viver em Angola, a trabalhar numa associação angolana de defesa de direitos humanos e agora olho para trás e vejo como este percurso, que é quase igual é como as gerações de direitos que depois deram origem à Declaração Universal de Direitos Humanos. Acho que nesta associação onde eu trabalhei se fez um caminho paralelo. Quando eu comecei a trabalhar lá, a questão dos direitos políticos e das liberdades era o assunto. É preciso um caminho grande para chegarmos a um ponto em que já estamos preparados para lutar pelos direitos sociais e de há 3 anos para cá os direitos ambientais passaram a ser a grande agenda dessa associação e com esta baliza que os direitos ambientais são
o que potencia a possibilidade de todos os outros direitos estarem garantidos. Então este caminho que fazemos no olhar sobre os direitos e que depois na história pequena reflete sempre a história macro da humanidade e a forma como nos relacionamos uns com os outros ao longo da história, também fez com que eu acabasse muito mais mergulhada nas questões climáticas e a viver num país em que as questões da justiça climática e de racismo climático eram o dia-a-dia. Eu vi centenas de pessoas a caminhar sem nada por questões climáticas, a fugir da seca no sul de Angola, a chorar os animais mortos e pronto, então sim. Há um ano eu voltei para Portugal, e agora trabalho no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian e por inerência do que faço lá, que estou no serviço educativo com o meu público preferencial são os jovens, claro que trabalhar com os jovens as questões climáticas não é que é o meu trabalho que me traz as questões climáticas, é o público com quem eu trabalho que nos exige que este seja um tema e nos questionam e nos fazem pensar na programação que propomos, na forma como colaboramos com jovens. Era uma mentira fingir que isto não estava a acontecer. Então, sim, está muito presente no meu dia-a-dia na Fundação. Joana? Olá, boa tarde. Obrigada por nos ouvirem. Eu trabalho no MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, cuja Fundação EDP é a entidade tutelar do MAT e, por sua vez, é a EDP. E então trazia só aqui reflexões que nos foram dadas ao longo hoje do dia e, como é óbvio, nós somos uma empresa de utilities, portanto uma empresa que foi referida aqui, e dizia alguém, penso que foi no painel anterior, que não há financiamento para diminuir e para fazer greenwashing, portanto... E ficou-me aqui, é óbvio que está no nosso dia-a-dia e nas nossas práticas esta consciência. E, ao mesmo tempo, nós trabalhamos num museu, portanto, e num museu que é composto por um edifício, que é a Central Tejo, que foi exatamente uma fábrica de eletricidade a carvão. Então, esta é uma questão que está no nosso ADN e entra logo aí na composição do nosso museu. Depois, a questão da justiça climática, da justiça racial, é-nos trazido enquanto museu. O museu está ao serviço da sociedade e tem que ser um espaço de escuta ativa. E vem-nos também, e somos um museu de arte contemporânea e de arquitetura contemporânea, portanto as questões também nos trazem através do meio artístico, do meio cultural e até dos vários arquitetos enquanto território de discussão do que é a arquitetura e o que é que a arquitetura serve, para que nos serve hoje. E depois traz-nos também no trabalho que nós fazemos com os nossos públicos, que entram de uma forma cada vez mais participativa no museu e que contribuem para a construção deste discurso. E depois ainda temos todo o setor cultural, que esta conferência aqui é hoje sobre como é que nós refletimos sobre as nossas práticas e que práticas são estas e se elas estão realmente a contribuir para um futuro melhor e para a mudança. E todas estas reflexões, elas vêm-nos, portanto, seja de dentro ou seja de fora, e temos uma ação limitada, embora eu estou no museu há muitos anos e até antes de sequer de ser mexido de mate. E nunca, de alguma forma, o nosso discurso foi impedido de termos e de nos criticarmos de dentro para fora. E, portanto, sempre tivemos muitos debates. Eu diria que são questões que estão diariamente envolvidas no nosso trabalho e que nós tentamos fazer com que esses debates venham para dentro do museu e nos possam questionar de forma a nós mudarmos práticas e, ao mesmo tempo, enquanto espaços que podem fazer pressão social e introduzir mudança. Muitas vezes eles não se veem passado dias
eles vêm-se passado anos. E como museu, os museus são sempre espaços de ativismo, e não, já vou terminar, porque já estou aqui a exceder o meu tempo, mas de alguma forma são também entidades que muitas vezes vêm como território neutro para discutir. E eu digo isto num sentido positivo, ou seja, é um território que não tem cores partidárias, embora seja um território político, e que muitas vezes nós podemos ter no mesmo nível de discussão várias entidades da sociedade civil e que estão ali sentadas a discutir e convocadas deste lugar de desaceleramento que muitas vezes também são os museus. Portanto, estas práticas estão embebidas na nossa forma de trabalhar e tentamos que elas realmente tenham impacto e que não sejam cínicas, ou seja, tentamos que as nossas práticas e seguir guidelines que são até estudados noutros, como estudos que nós vimos hoje de manhã pelo Luís Jerónimo da Gulbenkian, portanto tentamos ser o mais sustentáveis que neste momento presente conseguimos. E pronto. Eu queria primeiro agradecer às nossas conversas hoje e gostava muito de chamar a atenção para também concordar em discordar. É a primeira coisa que eu queria dizer. O meu nome é Vânia Gala, sou uma mulher afrodescendente, estou vestida de cor de laranja, sou baixa, sou diretora de um mestrado em Expanded Dance Practice, sou também investigadora. E a minha investigação tem a ver com algumas ideias caribenhas do Eduardo Glisson, da Sylvia Wynter, Cabral e principalmente o Jardim Crioulo. O Jardim Crioulo foi e ainda existe hoje, existe na África do Leste e também em muitas das geografias que são mais afetadas hoje pelo que estamos a falar. E o Jardim Crioulo foi um jardim que foi construído por populações escravizadas dentro da plantação. E a plantação é a monocultura que foi instituída e que fez extracionismo e que tem muita ligação a todas as coisas que estamos a falar. A minha prática é também ela arqueológica. Isso quer dizer que eu contesto muitas das coisas que estão a ser ditas aqui. Para mim o museu não é um lugar de inclusão, é um lugar de exclusão. Para mim o museu é um lugar onde as coisas vão para morrer. Para mim o museu é um lugar de roubo. E para mim o museu é também um lugar de toxicidade. Falámos aqui hoje sobre conservação. A conservação aniquilou algumas possibilidades de algumas peças que foram roubadas a populações, de elas poderem sequer ter contacto com elas. Portanto, é preciso... eu vou ser um bocadinho arqueológica, peço desculpa. Eu também tenho grandes dificuldades em usar a palavra humanidade, porque há pessoas que não fazem parte da humanidade. E todas estas categorias que vêm da modernidade também, a divisão entre natureza e cultura, em que a cultura tem a ver com o homem branco e tudo o que era plantas, pessoas como eu, e até há bem pouco tempo em Portugal, aliás, eu já era nascida e isso ainda acontecia mesmo na lei. Mulheres estavam lá para serem disciplinadas, extraídas e exploradas. E do outro lado estava a cultura. E é daí que nascem os museus. E as próprias formas como os museus são elaborados, as próprias formas como conservamos, as próprias formas como somos dados a ver as coisas, fazem parte dessas categorias. A segunda coisa que eu queria falar que é muito importante. Há populações, sejam os maroons na Jamaica, sejam os quilombos, sejam as populações sem terra, sejam as pessoas que vivem em bairros, sejam as pessoas que morreram no Grenfell, uma amiga minha artista que morreu no Grenfell, seja eu que estive, sei lá, no Royal Conservatory of Scotland e perceber que temos amianto no próprio sítio onde estamos, e estamos a falar sobre uma série de outras coisas, essas pessoas, há centenas de anos, que têm proposto alternativas e têm contestado muitas das coisas que estamos aqui a falar. Ignorá-las e ignorar esses discursos, quando estamos a falar de discursos sobre alterações climáticas, é mais uma forma de apagamento.
Os museus são formas de exclusão, a academia é um sítio de exclusão. Como é que isto vem na minha prática? Vem na minha prática em fazer alterações curriculares, vem na minha prática convidar pessoas dessas minorias para virem falar, vem na minha prática no Royal Conservatoire of Scotland temos um programa em que vamos aos Gs20 e aos Gs40, que são as zonas mais pobres, e foi a primeira vez que eu alguma vez tive um corpo de alunos que vem de classe proletária e classe rica. As artes, em todos os outros sítios onde eu estive, só tinham pessoas que vêm brancas, ricas, privilegiadas. Tudo isto é preciso ser pensado. E foi pensado também, discutido, por exemplo, eu gostava também de chamar a atenção aqui um grupo ativista que se chama Wretch on Earth, composto por pessoas negras, pessoas brown people, indigenous voices, porque acho que é muito importante percebermos isso, porque senão estamos a fazer um apagamento. Isso foi uma questão que foi levantada com Extinction Rebellion, porque algumas das suas táticas, elas podem fazê-las porque és privilegiado. Se não for presa e sou privilegiada, posso-me dar ao meu corpo para ser presa. Mas as populações negras, principalmente homens negros, jovens, não podem fazer isso. E, portanto, é preciso nós termos atenção a isso. Queria falar também que as próprias instituições que trabalham em arte, e aqui vou falar também em arte contemporânea, e a razão porque houve ataques a obras de arte, tem muita ligação à forma como essas instituições são financiadas. Tem a ver com a sua historicidade, de extracionismo e de continuação de extracionismo, nomeadamente terem financiamento de fossil fuel, e também de serem, ou seja, basicamente é surface, são fazer performatividade. E, portanto, eu não tenho nada a ideia. Houve aqui alguém que falou sobre como, e a grande questão é perceber que estruturas é que nós trabalhamos e perceber que, se calhar, as questões não são assim tão simples e são muito mais complicadas do que nós pensamos. E acho que isso era muito importante, nós termos essa abertura para percebermos o que é que podemos fazer e como é que podemos fazer. E vou deixar isto agora. Desculpem por ter falado muito. Ótimo. Acho que para abrir o debate, eu acho que sim, não, espero que achem também. Voltando, detendo-nos mais um pouco sobre essas palavras justiça e racismo, porque é que a pergunta que faço agora, Vânia, e se quiseres seguir também com a resposta, na verdade, depois passamos a mais pessoas, porque é que estas duas palavras podem gerar tanta resistência nas pessoas? E queria lembrar, ainda a propósito da justiça, que isto, que não referi na introdução, mas que isto é uma questão, isto também acontece na justiça, também acontece às portas do tribunal, não só nas intervenções que a Marete faz às portas do tribunal, mas dentro dos tribunais. Portanto, há pessoas que movem queixas contra o Estado português ou associações, porque não cumpre a lei do clima, e há também pessoas que, arriscando-se na sua luta, acabam muitas vezes em casos de tribunal e pronto. E, portanto, para mim a palavra justiça é muito justificada também nas suas vertentes, nos seus vários sentidos. Mas, bom, porque é que justiça e racismo geram tanta resistência ou são palavras tão desconfortáveis nas pessoas? Eu vou dizer uma coisa que não falei, mas que queria falar hoje, não tive tempo de falar contigo, mas eu tenho grandes problemas em que essa pergunta me seja dirigida a mim, porque essa pergunta deve ser dirigida às pessoas brancas e pessoas, evidentemente, não é, privilegiadas. Não deve ser dirigida a mim. Mas eu penso que se calhar tem a ver com o que eu falei, com todas as coisas que eu falei. Nós estamos aqui a falar estamos a falar de espaços que são espaços de exclusão. A academia eu trabalho nesses espaços todos, eu circulo nesses espaços e essa performatividade eu encontro em management meetings. Eu trabalho num Royal Conservatoire of Scotland que tem um BA em British Sign Language e, no entanto, toda a gente diz que tem essa vontade, mas não havia dinheiro para contratar uma pessoa nos nossos management meetings. Toda a gente fala sobre essas coisas todas, ou que tem um museu, ou que tem a academia, mas onde estão as pessoas que são realmente afetadas sobre o que nós estamos a falar? Não estão aqui. Eu estou a olhar, não estão aqui. E porquê? Não estão aqui, não estão nas instituições,
E eu acho que isso é uma questão muito importante. A tua pergunta era... eu, quando digo que não estão aqui, posso só dizer que não estou a falar de uma questão individual. Estou a falar de uma questão estrutural. E quando estou a falar branquitude, estou a falar de uma questão estrutural que vem do colonialismo e que pôs pessoas, essas pessoas como não humanas, ok? Não estou a falar de uma questão individual. Estou a falar que, na grande maioria das pessoas que estão aqui, a grande maioria das pessoas que trabalham da cultura são pessoas privilegiadas. É uma realidade. Eu sou uma pessoa privilegiada. Tenho noção disso. Desculpa, a tua pergunta sobre o racismo. Eu penso que as pessoas têm problemas sobre isso porque não conseguem perceber que se calhar há uma longa história nas suas próprias práticas e nas suas próprias vidas que fazem parte disso e contribuem para isso. E eu tenho a noção disso. Eu tenho a noção, por exemplo, a descrição do museu como uma coisa abstrata, livre para toda a gente, a descrição da academia como uma coisa abstrata, livre para toda a gente. Não. António, posso fazer a mesma pergunta? Já parte da branquitude, não é? Responder. Ela já respondeu, mas eu acho que respondeu bem, ou seja, o sistema capitalista que nós estamos, o neoliberal, é baseado também em fundamentos racistas e coloniais. Portanto, evidentemente, trabalhar essa questão implica pôr isso em causa. E pôr isso em causa mexe da maneira como nós estamos organizados, da maneira como nós ganhamos o dinheiro, não é? Portanto, evidentemente, é muito estrutural e, portanto, incomoda. Porque eu tenho que mudar o sistema onde eu vivo para realmente adereçar esse assunto. Por isso é normal que incomode. E estabeleceu-se numa iniciativa liberal uma forma de, com pequenas representações e com pequenas diversidades, ajudar a combater isso. Mas nós sabemos que, em geral, muitas vezes é uma encenação. Não estamos, de facto, a procurar que a diferença possa contribuir para o que estamos a construir enquanto comum. Portanto, acho que é muito simples. É porque é estrutural, mexe com o meu crédito bancário, mexe com a casa que eu fui capaz de ter no centro de Lisboa, mexe com o facto de eu ter recebido este emprego e não outra pessoa, mexe com o facto de outra pessoa nem ter a oportunidade de saber que este emprego é para ela, mexe com o facto dessa pessoa nem sequer ter os argumentos e competências formais para poder, mexe a limite com eu questionar o que é cultura. Quem é que está dentro, quem é que está fora? Não é? E sei que depois vamos ter que... Há uma pergunta sobre isso, certeza, não é? Depois para... Okay. Se quiseres, podes, mas se quiseres, podes. Eu acho que podemos fugir ao sistema e contornar o guião, não? Não, o que eu queria dizer era, imaginem, tu há pouco falaste de interseccionalidade, não é? E a Gal também falou agora um bocado disso. Que não há pontas soltas, ou seja, a mesma pessoa que mora no bairro que eu descrevi, não é? E portanto eu dei um contexto territorial, certo? É a mesma pessoa que por cima em Portugal havia essa cena, não é? Nós somos bons integradores desde que tu, no fim do dia, baixas a cabeça e apanhas as tuas 2 horas de transporte e vais lá para o fundo morar onde nós achámos que tu devias morar, não é? Mas é a mesma pessoa que tem esse percurso de trabalho, que não tem autocarros para apanhar para chegar ao trabalho a horas, é a mesma pessoa que não tem documentos, é a mesma pessoa cuja escola da zona onde mora tem 50% de retenção, é a mesma pessoa que mora na sobrelotação que eu falei, em que moram 10 pessoas no T2 e, portanto, não tem espaço para ter relações sexuais de forma mais íntima, para estudar, ter uma mesa para estudar. Portanto, normalmente é preciso perceber que quando nós dividimos as coisas em frações, e ainda por cima a nossa maneira de fazer política pública é feita assim, é feita de forma vertical, não é? A habitação, a segurança social, o emprego, etc. Temos que saber que isto tudo bate na mesma pessoa, são múltiplos desempowerments que batem na mesma pessoa. E, portanto, quando chegamos à cultura, e agora vou colar com o que tu disseste e com o que a Gal disse, também são estas pessoas que não têm, nem sequer têm transporte ao sábado e domingo para poder ir ao centro da cidade consumir cultura, portanto, a cultura não chega à escola e, pior do que isso, não têm espaço para exercer a sua própria cultura. Não é? Isto é um problema fundamental. Porquê? Porque sem eu poder ser a minha cultura, eu não tenho direito ao imaginário. Se eu não tenho direito ao imaginário, eu não existo. Eu não mudo políticas. Eu não existo. Não há empatia nenhuma, não existe. Não é? E é isso que acontece hoje em dia. Portanto, as pessoas nestes territórios que falámos e que a Gal falou, etc., não têm acesso a isso. Portanto, não têm capacidade de contar a sua história. E quando olho para o território, também é giro pensar nisso, porque é um exemplo bom. Imaginem, Lisboa. Lisboa tem direito a imaginário, todos sabemos, não é? Vamos ao Google, metes Lisboa e é um imaginário qualquer.
E agora eu vou apanhar o comboio para Sintra. É muito curioso que Sintra, que é o concelho, não é o Porto, Sintra é o concelho com mais pessoas a seguir a Lisboa, Sintra Vila tem direito imaginário. É o sítio das pessoas ricas, dos castelos, dos palácios, assim. Algarão em Martins, onde moram 80 mil pessoas. Cacém, alguém sabe qual é o imaginário? Qual é a construção do imaginário daquilo? Até a gira, até a periferia da cidade tem sede em sítios que têm direito imaginário, mas onde não mora ninguém. Nem Sintra não mora lá ninguém. E onde mora a gente é onde? É Algarão, Cacém, não é? E esse pessoal conhece o imaginário dessas pessoas, não é? Por isso, naturalmente, nós conseguimos desumanizar. Naturalmente, se eu, António, por uma razão, comprasse uma casa com o meu crédito bancário e de repente me fossem construir uma central de alta tensão da REN em frente, ou metar ao ar livre, era impossível, não é? Nós todos íamos mexer, íamos ter acesso a determinado tipo de meios de comunicação, etc. Do outro lado isso não acontece. E para nós, pensamos, então, mas demos direito à habitação, quem querem mais? Sendo que temos de perceber se morar naquele sítio tem a ver com ter direito à habitação e ao habitar. Não é? Só mais um detalhe que acho que é importante, porque a maneira como eu pus o tema pode parecer que não há resistência. Há resistência. O exemplo que eu dei da Quinta do Lavrado, resistência material sobre esse assunto até. Nem estou a falar de esquemas de solidariedade, de esquemas de segurança social informais, de esquemas de resistência da cultura, não é? Que é muito interessante. Eu tive cá uma produtora outro dia holandesa a fazer um documentário e estava eu e o Flávio Almada da Cova de Amor, íamos ajudá-la a arranjar assim um grupo de pessoas. E ela, mas queres filmar isso porquê? Porque é filmar as mulheres que têm a vida severa e que no fim do dia a resiliência delas a fazerem batuque. Eu digo, bom, batuque é resistência, não é resiliência, estás a ver? Então é engraçado como isso acontece. Por exemplo, na Quinta do Lavrado, que foi o exemplo que eu dei há pouco, que tem os prédios aqui com os quartos fechados porque têm bolor, que têm hectares, mosquitos, o cemitério e tudo, vais lá ver permacultura. Foram os moradores que puseram permacultura. Os canteiros destruídos, onde nunca uma junta de freguesia ou uma câmara apoiam. Tem lá a produção agrícola. São os miúdos moradores que fazem. E depois vão dar às pessoas séniores que não conseguem sair de casa porque não há elevadores. E estão fechados há 7 dias dentro de casa. Tens uma horta comunitária. São eles que fazem. Tens cavalos que não é a higiene urbana que limpa o terreno ali à volta abandonado. São os cavalos e as cabras das pessoas que estão lá. Não é? Mas quando eu passo de carro e vejo um cavalo, eu vou ao grupo de vizinhos dizer chamem o IRA para tirar este cavalo daqui. Não é? Quando na verdade está a ter uma função. Não é? Portanto, é engraçado que há várias formas de resistência, incluindo nesses sítios, que nunca são, e lá está, e quando são feitas, são contadas como exceção e como resiliência. E depois só que um pensamento agora tem a ver mesmo estritamente com a questão climática, que é, nós sabemos que não há justiça climática, e percebemos que ela, como eu disse há pouco, é tudo muito múltiplos layers na mesma pessoa, não é? E onde moram as pessoas não brancas ainda há menos. Agora eu penso, e sabemos também que quando houver necessidade já de poupar energia e os acessos, não sei o quê, sabemos quem é que vai ter que poupar. Não são os milionários que andam de avião privado que vão poupar as suas viagens, vão ser as pessoas mais pobres que vão ter que poupar. E agora eu pergunto, o Estado construiu tantos bairros aqui à volta, porquê é que não há comunidades energéticas nesses bairros? São bairros construídos pelo Estado, porquê é que não há painéis solares aí para as pessoas poderem escolher se puxam da rede ou se puxam do painel solar? Porquê é que não há captação de água aí? Não é? Porquê é que os custos são mais elevados? Porque, percentualmente, os custos com esse tipo de commodity é mais elevado nas pessoas mais fortes, nas pessoas mais ricas. Porquê é que não há? Quando faria sentido haver esse tipo de... Há algumas coisas feitas pelas próprias pessoas, nos territórios que resistem, não é? Mas não há feito por nós quando aquilo são, em muitos casos, territórios públicos, de política pública. E, portanto, deixem-se pensar, mas pronto, não há acesso à cultura, porque temos de pensar o que é cultura. Normalmente Portugal tem uma relação colonial, exato, mas muito interessante em relação à cultura, porque tem um consumo de cultura diverso, não tenho dúvidas. É um dos sítios que, até antes destas novas migrações, que tinha já esse tipo de questões, obviamente, ligadas ao que Portugal fez no mundo, mas de consumo, ou seja, muito boas pessoas estão a ir ao centro de Lisboa ver umas batucadeiras, a tocar, e estão no metro para fazer esse percurso, mas cheios de medo dos negros que estão no metro. Não é? Portugal tem essa relação e, portanto, eu acho que a cultura é fundamental e está posta de parte para estas populações, que são as populações que mais sofrem com a injustiça climática. E, enfim, só para deixar claro outra vez o que disse há pouco, se tu não tens acesso à cultura, não tens imaginário, e se tu não tens imaginário, não tens direito a formular políticas e a fazer parte.
Posso intervir? Obrigada. Eu estava a ver se me controlava, mas vou sair. Está. Eu não concordo com a palavra racismo. Concordo com a palavra justiça. Racismo que está diretamente relacionado com raça, não concordo. Existe realmente discriminação social que não está relacionada, muitas vezes está relacionada, quando eu falo discriminação social, está muitas vezes relacionada com raça, sem dúvida, não podemos negar isso, mas estamos a falar em questões climáticas, não tem a ver com a raça, não é? Tem a ver com situações que resultam de toda uma história que levaram a um enquadramento no qual as pessoas vivem, que passa por políticas, mas também passa por localização geográfica, que automaticamente está relacionada com a questão climatérica. E as situações climáticas com maior expressão afetam determinadas zonas do planeta. Pronto. Por isso, eu não iria no sentido do racismo por si, eu iria no sentido de que realmente existe uma injustiça que resulta de pessoas que estão mais carentes, mais expostas e que por isso sentem a questão dos problemas climáticos que resultam de todo o enquadramento que nós, durante décadas, que não são milénios, e isto é grave, esta parte é que realmente é grave, são décadas, máximo 200 anos, não é mais do que isso, que nos levaram a chegar a pontos de extremos com tudo isto que se teve aqui a falar. Por isso, eu tentaria separar um bocadinho o que é o resultado de uma alteração climática e o que é realmente o racismo e a questão da raça. Pronto, e eu não queria... Pronto. Porque na realidade, e agora passando à cultura um bocadinho e à arquitetura, que é a área que eu trabalho, eu há pouco não falei, eu sou arquiteta, mas na realidade eu passo pela... A maior parte do meu trabalho passa pela sensibilização. Sensibilização por ações deste género, de eventos que participo e que eu próprio organizo. Passo por ações de formação, de cursos que estou enquadrada e de formação dos meus próprios clientes, de formação dos meus colegas projetistas e de formação de todos os que estão junto de mim. E, no fundo, eu acho que quando eu falei em tentar simplificar, tudo isto é muito complexo. Mas a minha palavra de simplificar está em que realmente cada um de nós, se olhar para as questões base de todos estes problemas, tem capacidade para agir. E por isso não nos podemos negar e dizer que isto é um problema que tem que ser resolvido pelo governo, isto é um problema que tem que ser resolvido pela junta de freguesia, isto é um problema que tem que ser resolvido pelos museus. Não, isto é um problema que tem que ser resolvido por mim. E eu passo do meu ponto privado para depois transferir para o externo de mim, não é? E aí começa depois uma onda que leva a várias ações. Pronto, e eu acho que ficaria por aqui. Outra vez arqueológica. Eu penso que é importante nós percebermos quais são as origens do capitalismo, porque as origens do capitalismo estão intrinsecamente ligadas com a criação da ideia de raça. Portanto, é preciso ler Cedric Robinson, Racial Capitalism, e é preciso olharmos à nossa volta e perceber que o que o António estava a falar é exatamente a mesma coisa no sítio onde eu vivo, em Londres. E nós temos números em Londres. Nós temos números, nós sabemos nós temos números, quem são essas pessoas e de facto sabemos que é de facto discriminação racial. As pessoas que vivem lá
tem mesmo a ver. A segunda coisa que eu queria dizer, ou seja, o capitalismo, os genes do capitalismo têm a ver com essa acumulação e com enslavement, com escravatura colonial. Exatamente, é isso. A segunda coisa tem a ver também com o conceito de plantation scene, ou seja, de facto, a plantação é também o sítio original onde nós encontramos formas de extrair da natureza e formas de monocultura, que, por exemplo, o António estava a falar, estavas a falar, acho que era das vacas, mas temos a falar das estufas que temos aqui em Portugal, estamos a falar da indústria farmacêutica, que foi extracionista dos saberes das indígenas, foi também usada também para os militares, por exemplo, que nós chamamos o gin tónico, que vem daí, vem do uso dessa para depois ser usado nos militares britânicos. Portanto, há muito, não vou dizer mais. É só. Obrigada. Queres acrescentar alguma coisa, Daniela? Eu tenho assistido várias vezes a pessoas que se sentem incomodadas com a expressão justiça climática e racismo climático. Eu tento compreender de onde é que vem esse incómodo. Se calhar, e digo aqui o se calhar e o acho, porque é só da minha observação, talvez tenha a ver com esta nossa herança judaico-cristã e a ideia da culpa, os maus, somos culpados, e isso traz-nos aqui um peso qualquer que nos impede de agir e nos refugia no incómodo. Mas eu realmente não encontro outras palavras para chamar a isso que é nomeado por justiça climática e racismo climático. E quando penso quem são as populações que estão neste momento mais afetadas pelas alterações climáticas, quando penso como é as relações entre os países e o que é esta injustiça, justiça climática, este binómio, não é? É verdade que é uma maravilha viver na Europa, mas nós desde a Revolução Industrial, que pudemos emitir toneladas e toneladas de emissões de carbono, numa altura em que não havia consciência, e depois começou a haver e continuamos a emitir, e agora reduzimos, mas depois também impedimos os outros países e desenvolvemos-nos, mas depois temos a ideia de lançar leis e regras para os países que não tiveram a oportunidade de se desenvolver e que não vão ter, porque não vão poder agora emitir as toneladas de carbono que nós podemos emitir para chegar onde chegamos, mas na mesma olhamos para eles e disseram, como não se desenvolvem? Como não? E o planeta Terra tem, pronto, a imagem das cheias de 67 que choveu no Estoril e morreram pessoas aqui nesta zona. Também o planeta tem que os continentes que mais extraíram e mais fizeram emissões de carbono não são, na verdade, os que estão mais afetados. Os que estão mais afetados estão no sul, onde moram pessoas que têm sido historicamente discriminadas com essa ideia de raça, e por isso estes conceitos ficam sempre todos muito associados. E claro que ninguém gosta que lhe chamem racista, porque isso aprendemos que é mau. E também não gostamos de sentir a culpa, e a justiça e injustiça, parece que há sempre um culpado. E às vezes eu encontro pessoas que me tentam falar dos seus hábitos diários, e que são hábitos de tentativa de redução de consumo e de tentativa de diminuição de emissão de carbono nas suas opções, e isso para mim está tudo certo, e que bom que é se coletivamente fazemos esse caminho, mas isso não nos iliba de uma responsabilidade, e talvez a palavra responsabilidade seja mais fácil de lidar com do que essa da culpa, mas nós somos responsáveis por esta casa comum, somos responsáveis pelas pessoas que não têm acesso às mesmas coisas, e temos uma responsabilidade global de saber lidar com as palavras, de não nos deixar que elas, porque nos ferem, e quando nos ferem, pensar porque é que isto me está a ferir? Porque é que eu, no fundo, o que estou a sentir é culpa? Então talvez isto me puxe para a ação, me puxe para uma disponibilidade
para não ter medo destas palavras e estar na vida e onde trabalho e com as pessoas com quem lido, com esta consciência de que sim, sou responsável e isso não me deve limitar, mas pelo contrário, fazer-me agir e fazer-me estudar e ler muito e agir e ler e agir e ler e conversar e abrir espaços de diálogo. Obrigada, Daniela. O António queria fazer um comentário e eu, antes de lançar o debate para a audiência, Não, tenho mais uma... meu comentário não é... Não vou tirar a ti, é só questão de... Até porque não desenvolveste se calhar, o tema suficiente para eu poder ter uma ação sobre isso, né? Mas a verdade é, há aqui uma questão de classe que é importante também falar, né? Ou seja, e não estou esquecido, não estou aqui numa lógica identitária, estou só a dizer, tipo, mesmo o Quinto do Lavrado que eu falei é um bairro que não tem negros, tem brancos e ciganos, pobres de Lisboa, para saberem, não é? Num sítio como Portugal, onde tu demoras 5 gerações a sair da pobreza, 5. Ok? O pessoal da Corraleira, que é do Lavrado, que é este bairro que eu estou a falar, estão lá há essas 5 gerações. Portanto, eu acho que ainda não se estudou 6 gerações. Se calhar vão dizer que são 6 ou são 7. Portanto, o que eu queria dizer sobre isso é, mas onde é que está... Porque é que no Filipa, ali na Praça de Londres, é 0% de retenção escolar no 5º e 6º ano e na Alta de Lisboa é 52%. E nas Oleias, que é na escola onde param os miúdos do Lavrado, é 36%. Porque é que os bairros onde estão as pessoas não brancas em Portugal são os piores sítios, os menos sustentáveis, os pior construídos, os mais longe, etc. Porque é que eu compro um Tesla e acho que com isso confiro a minha participação na justiça climática, enquanto conduzo aqui por Lisboa, mas no Congo estou a tirar o lítio para as baterias, está a haver guerra por causa disso. Estão a dar cabo também de partes do deserto de Atacama, no Chile, que por sua vez tem uma central elétrica a carvão para fornecer energia para essa mina que mata as pessoas que estão na coisa, entanto na China nem sei o quê. Portanto, é um bocado claro, na minha cabeça, e usei esta palavra a propósito, a palavra claro, quem é que está a beneficiar e quem é que está a ser prejudicado, não é? As questões da monocultura, como foi falado, as questões, como eu falei também há pouco, de como houve uma independência política. O exemplo do Congo, não é? Nenhuma mina do Congo é proprietária do Congo e pior do que isso, há muitas coisas que nós extraímos que são santificadas para as populações locais, que elas nem extraem, nós é que extraímos, não é? Quem é que construiu a infraestrutura global que nós temos hoje em dia? Tu falaste em escritoras caribenhas. Uma escritora caribenha tem um ótimo livro sobre o Canal do Panamá, que nós vimos nos documentários como uma coisa porreira, uma infraestrutura brutal que ligou 2 oceanos, etc. Quantas pessoas morreram? Vou ao Google. A construir o Canal do Panamá, e quem eram essas pessoas? Para a circulação do quê? Para a circulação dos bens materiais que eram extraídos pelas colónias, não é certamente para que as pessoas da Libéria ou da Jamaica, que é onde veio muitos dos trabalhadores desse canal, lucrarem com isso, não é? Portanto, o meu problema com isso não é uma questão de opinião, é uma questão de se eu quero enfrentar isto para procurar resoluções, eu tenho que saber isto. Não posso negar isto, não é? E não posso negar por isso que, eventualmente, o modo de vida do delta do Níger acabou para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas estão submetidas a quê? A que os petrolíferos estejam lá a sacar o petróleo e, como há pouca sufrágio, deixam que é barata a estrutura, deixam que haja fugas, já ninguém pesca no delta do Níger. As pessoas têm que migrar para Lagos. De Lagos vêm para a Europa e na Europa ficam na Igreja dos Anjos. Não, portanto, eu preciso ter claro, outra vez, qual é o processo disto, porque senão não consigo adressar o problema de forma consciente. Não é? Tu só, como há bocado falei, não é? Não foi o caso, mas ponho aqui a galo porque é encenação. Não, nós temos mesmo que pôr as pessoas a falar, dialogar com elas e chegar a novas resoluções, até porque neste caso o que está em causa, eu sou uma pessoa que estou na rua a trabalhar todos os dias, não é? Mas depois filósofos que não só, do ponto de vista filosófico, não sou otimista. Acho que estamos a caminho, vamos parar a extinção se continuarmos com este tipo de engodos. Obrigada. A Joana queria, antes ainda de lançarmos o debate para a audiência, a Joana ainda queria... Sim, queria só sugerir aqui 2 referências bibliográficas que acho que veio não diretamente à questão climática, mas também falam. Há um livro que é editado pelo Wayne West que diz Words Matter, portanto as palavras importam, e importam exatamente estes discursos que nós estamos a fazer aqui hoje,
Mais uma vez reforço, podem nos parecer a todos que trabalhamos nestas áreas que são mimados, de alguma forma cínicos, de alguma forma que não vão chegar a algum lado, mas estas são reverberâncias que ecoam. E enquanto entidades culturais acho que temos todos que acreditar que estamos a contribuir para um esforço maior. Acho também interessante, falámos aqui em muitos territórios e qual é o território do museu e da cultura em fazer a diferença nas questões climáticas, e é exatamente trazer para palco estes discursos que incomodam muita gente. E na verdade este acto de incomodar e de ser disruptivo é muito importante para agitar e fazer as coisas mudarem. E com isso deixo-vos também uma proposta de novas leituras, que é a Françoise Vergès, que exatamente tem uma nova proposta que é de como decolonizar o museu e reconhece a radicalidade. E acho que é bastante... para quem trabalha no meio, mais uma vez, acho que é bastante interessante porque ela faz várias propostas a vários níveis, e seja do ponto de vista organizacional, do ponto de vista também do que é fazer a programação, do que é a conservação das coleções, do que é que foi exatamente esta questão dos museus. São espaços com uma tradição de catalogar objetos, mas também culturas e pessoas. E é como é que nós podemos de dentro olhar e perceber o que é que nós temos que mudar. E exatamente também há muitas questões, e agora deixo-vos por acaso um nome ligado diretamente à questão climática, que é a Leila Akaroglu, que fala exatamente de design systems, portanto ela faz a proposta em inglês, ela é australiana, mas é exatamente esta questão que se falou muito aqui também hoje, que tem que ser estrutural, tem que ser sistémica, tem que ser mais do que... Nós tivemos uma exposição que é muito exemplo de como é que nós olhamos, tivemos uma exposição, como é que as pessoas olham muitas vezes para a nossa responsabilidade sobre cada ação que intervenha diretamente numa construção do nosso futuro comum. E nós tivemos uma exposição há muitos anos que era de um artista que era o Tadashi Kawamata, que falava da poluição toda nos oceanos e do plástico, e fizemos muita programação e intervenção sobre o tema, mas quase todas as visitas escolares, tivemos imensos pedidos de escolas, e quase todas as visitas escolares, o que a maior parte das pessoas dizia, e dizia muito também para responsabilizar os estudantes que nos visitavam, era: vem, agora têm que utilizar escovas de dentes de bambu. E nós pensávamos exatamente que começa por aqui, pelas escovas de bambu, mas tem que dar um salto, não é? Temos que realmente, se calhar, ir para ações mais radicais. E deixo só aqui uma questão que acho que também foi plasmada um bocadinho no debate anterior. Não vou dizer a minha opinião, que não é para aqui relevante, mas muitas vezes estes atentados às obras de arte mexem com as nossas emoções. E talvez seja esse um dos objetivos. Deixo só assim para o ar. Eu perguntava-vos aqui, nós que estamos aqui em cima, se podem, com as vossas notas e com as vossas ideias e pensamentos, utilizá-los para responder às perguntas que nos vão fazer daquele lado. Estão de acordo? Obrigada. Maria. Perguntas? Já vejo ali um braço no ar. 2. Boa tarde. A Joana do MAT falou do espaço do museu como um espaço para criar pressão social. Eu gostava de perceber que tipo de pressão é que também tem havido da parte desse mesmo espaço, do MAT e da instituição, perante a EDP, que, como sabemos, a par da Galp, são as maiores fontes de emissões deste país. Tem neste momento 2 centrais a gás, ao qual costumamos chamar gás natural, mas na verdade é gás fóssil e é bem pior do que o carvão. E, portanto, apesar de já ter fechado a central a carvão de Sines, que era a maior fonte de emissões do país, continua com essas 2 centrais a gás. Eu gostava de perceber, fazendo a pressão social, de que forma é que é feita essa outra pressão perante a empresa. Calhar juntamos as perguntas, sim? 3?
Eu só queria partilhar, fazer uma conexão com a sessão anterior um pouco, tentando também reagir. Nós falamos, eu falo muito, como eu falo tão mal português, eu faço muito trabalho internacional. Então nós falamos com camaradas na América Latina, no Moçambique, no Paquistão. Obviamente há grandes movimentos pela justiça climática nesses países que não se articulam com a terminologia das ONGs da Europa. Então não se chamam movimentos climáticos, chamam-se outra coisa qualquer, porque não, é assim que se chama, né? E quando falo com elas é que eu acho que era a parte inicial desta sessão, é a pergunta de qual é eu faço o meu papel, eu faço a minha parte. Qual é essa parte? Quem tem direito a definir qual é a sua função social? Quem pode definir a sua responsabilidade, né, numa sociedade? E normalmente eu defino o meu. O que ela própria... Estamos a falar sobre racismo, colonialismo, ou seja, fazer isso, ter esse direito, ter esse poder, ela já própria é um problema. E por isso que eu, quando falo com elas, eu pergunto, olha, como é que é? Tu estás aí, estás a fazer o que estás a fazer. E eu estou a fazer algumas coisas. E eles dizem-me, obviamente, que a Galp está lá. A sede está lá. Bruxelas, tu tens acesso a Bruxelas, tens passaporte certo para ir lá. Tens a Comissão Europeia lá. Ou seja, né? Tens todas as sedes dos multinacionais lá que estão a lixar-nos aqui. Só que nós depois não temos acesso ao poder. Então tu tens que pará-los. E nós continuamos a falar. Portanto, esta conversa acontece várias vezes de uma forma muito simples, de que tipo, as perguntas são muito simples. Eles perguntam, mas eles matam-te na rua? E eu, a mim não. Eu sei quem está a matar, mas a mim não me matam na rua, por agora. E então o que fazem? Pronto, só no Reino Unido tenho 40 amigos que estão na prisão por causa de assuntos climáticos, assim. Mas matam-me na prisão? A mim não. Eu sei que matam os negros, mas a mim não. Então, isto dá-me um sinal de que o que é suposto eu estar a fazer, qual é a minha função, tendo em conta esta desigualdade que nós temos. E assim, essas são as perguntas que me levam um pouco de, ok, então quais são os... Pronto, estava-se a falar um pouco sobre isto, que é, tendo em conta este privilégio, a distribuição de poder entre nós, quais são as ferramentas que nós vamos acionar e quais são as possibilidades que nós não estamos a acionar porque estamos bem. Porque está ok. Pronto, né? Era só esta reação para ligar com a sessão anterior e agradecer muito as intervenções. Uma terceira pergunta haverá? Já não. Então posso eu rapidamente também acrescentar talvez, e perguntar à Joana, e se puderes partilhar connosco como foi recebida e discutida internamente a ação da Climáximo à frente do museu? Então, se calhar começamos por ordem. Eu diria que existe um canal de comunicação muito mais atento e aberto entre museu, MAT e Fundação EDP e EDP, não é? Portanto, nós temos um escrutínio e estamos a ser olhados de muito mais perto. A EDP olha para o seu museu, digamos, e embora não seja um museu da EDP e não tenha o nome EDP plasmado no museu. E isso também foi uma das coisas quando se pensou no novo museu, MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, e foi propositado. Portanto, queria haver um distanciamento da marca, exatamente por todas as razões que nós sabemos quais são, não é? Portanto, greenwashing, etc, etc. Não vamos ser cínicos, há uma razão. Mas eu diria que tem um canal privilegiado, no fundo, que o que nós fazemos está a ser visto de forma mais direta com a empresa. Mas, fora isso, nós fazemos pressão como fazem todos os outros sítios de discussão pública e de espaço de pressão. Através dos nossos programas conseguimos, talvez, apelar à consciência de conselhos de administração que têm políticas extremamente severas para com a natureza e o planeta, exatamente numa lógica de extrair, não é? Portanto, extrativismo. O que eu vos posso dizer é que nós temos feito, como eu já referi, programações, seja de atividades, seja de conferências mais densas, sendo que tivemos um coletivo climático
e tem todas as conversas estão online no canal, no site do museu. E fizemos muitas reflexões e até exposições que propunham soluções concretas para problemas, como artistas e designers, como os Superflex, que criam recifes artificiais, etc. E fizemos também um programa, estou-me a relembrar, em parceria com a TBA 21, que é uma academia que advoga muito e trabalha muito a preservação marinha e a biodiversidade, e nesse programa era composto por várias partes e convidados, e uma das partes do programa era convidar, e tivemos em debate pessoas ligadas ao desenvolvimento e criação de leis nesta área. Estávamos a falar dentro desta instituição que chamava-se Aquária, e refletia exatamente o que é que, a partir da ideia de aquário, o que é esta questão de olharmos para o mar ainda como um aquário, portanto, lá está, catalogar, colecionar, como se nós não fizéssemos parte da natureza. E portanto, nesse painel estavam agentes vários, não é? Desde biólogos, desde historiadores, desde artistas, designers e também pessoas que têm o poder de, digamos, alterar leis da preservação. Não gostaria de ter aqui a dizer medidas concretas que aconteceram. Acredito que tudo isto se faça a longo prazo, ou seja, aquela programação que o museu tem apresentado, que de alguma forma apele a que outras medidas sejam tomadas. Isto é a parte de otimista, não é? Posso dizer também, uma vez vi numa conferência e eu penso que já está o piloto internacional, acho que o piloto está a ser desenvolvido, mas era de uma associação, uma ONG, que estava exatamente a criar um grupo de pessoas que isso de alguma forma fosse implementado, mesmo fosse obrigatório cada empresa grande, portanto exatamente as grandes poluidoras do mundo e outras empresas, terem em todos os seus conselhos de administração um representante da natureza. Ou seja, aquela pessoa, a única agenda que tem é representar a preservação da natureza e não está ligada a nenhuma forma a outros interesses que as empresas possam ter. E isto era um projeto que defendia exatamente que só assim é que poderá haver mudança do ponto de vista estrutural. Portanto, é termos, e na verdade até devia ser mais do que uma pessoa, não é? Nos conselhos de administração, alguém que esteja ali a pressionar o pé e que também tenha, de alguma forma, agência para, não é? Portanto, esta é a resposta que eu consigo neste momento dizer. Portanto, acho que o nosso museu tem trabalhado o tema, não deixa de sempre ser nesta questão de um discurso como interlocutor privilegiado. Falta responder às outras também. Exato. Desculpa. Em relação à resposta da Maria, foi emitido na altura um comunicado de imprensa que foi debatido entre direções. Portanto, as equipas do museu, é óbvio que nós tivemos consciência do que aconteceu, não é? Mas não foram envolvidas nessa tomada de decisão. Portanto, foi emitido um comunicado de imprensa em que referi exatamente a posição da empresa, da EDP, e a posição que o museu está aberto a que haja um debate, mas que não defende as ações climáticas contra as obras de arte. Portanto, isso foi na altura o comunicado de imprensa que houve e que está disponível. Eu penso até deve estar online, mas posso depois partilhar. A minha pergunta, na verdade, é se sentiste internamente que isto mexeu com algumas pessoas dentro, sim. sem dizer para fora, tudo bem? Sim. Claro que mexeu e este debate que nós tivemos aqui hoje de manhã acontece também nas equipas dos museus, como é óbvio, a todos, é transversal a todas as equipas, e até o atentado que na altura ainda era Museu Berardo, penso que ainda era Museu Berardo, agora já estou confusa no tempo, mas portanto o atentado no outro Museu de Lisboa a uma obra de arte que tinha uma proteção de um vidro, foi na altura que começaram logo os zunzuns, não é? E a debater, e exatamente as pessoas tomam normalmente de um lado, não é? A favor ou contra, e assumem um lado bastante
uma posição quase como se retirasse a ação, o ato, retirasse a importância do tema que se está a debater. E depois estamos a falar de dentro, não é? E, portanto, de dentro a maior parte das pessoas gera exatamente com a emoção e não consegue desvincular-se do apego afetivo que tem pelo património. Eu acho que é... Portanto, no meio cultural estas ações são muito faladas, é muito debate e raramente não há uma posição consensual. Eu relativamente a como agir e como atuar dentro do nosso dia-a-dia e da nossa capacidade de abordar estas questões. Eu devo dizer que eu sou de ações, não sou muito de teoria. A teoria surgiu pela necessidade de comunicar ao público, muito mais do que aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar no campo e gosto de agir mesmo. E o que me atraiu na área que trabalho, que é a co-construção e a sustentabilidade, foi exatamente o poder criar situações e encontrar soluções que mostram que é possível fazer a nossa própria habitação. Ou seja, quando falamos em justiça e direitos, um dos direitos básicos é o direito ao abrigo, o direito a termos qualidade de vida. Claro que este nível, existem diferentes níveis, mas o básico é termos um sítio onde nos podemos abrigar e viver com qualidade. E como foram dados aqui, é o caso de uma casa cheia de mofo, isto nós infelizmente temos no país inteiro, por uma qualidade de construção muito fraca, que leva à pobreza energética e automaticamente a questões de saúde. Eu encontrei a solução com a construção em terra. Mas a terra não é um lobby. A terra é um material que está disponível. E a terra faz parte de uma cultura de todo o mundo. E a terra faz parte de um património imóvel que existe em todo o mundo e que foi ignorado porque com a Revolução Industrial e com todos estes interesses económicos e toda a sociedade que entretanto foi desenvolvida, nós sabemos que foram desenvolvidos tudo de forma a que nós ficássemos dependentes de uma sociedade de economia. Eu gostava de poder dizer que qualquer um de nós aqui tem a capacidade de construir a sua própria casa, independentemente da sua capacidade económica. Esta seria, para mim, o discurso ideal, que realmente é sustentável, que realmente é em equilíbrio com a natureza, porque isso é possível, porque o homem fez isto durante séculos. E nós temos um património enorme à nossa volta que prova isso. Infelizmente isto foi destruído e não me permite. Eu dou-vos alguns exemplos. Por exemplo, e agora indo um bocadinho para aquilo que se falou há pouco, eu acompanhei a reabilitação de um templo na Nigéria, que aconteceu agora ao longo dos últimos 2 anos. Um templo que era feito em madeira e terra. Entretanto, a cobertura que era feita de palmeiras virou chapa, apodrecida, quando foi esta intervenção. E quando eu tive a oportunidade de aconselhar na intervenção desse edifício, eu disse, primeira coisa é, vocês têm o conhecimento dentro da população e o material disponível para poderem fazer uma reabilitação correta a esse edifício. Eu sei que houve uma quantidade de dinheiro incrível que foi depositado tendo em conta essa ação. O edifício foi coberto com cimento, que vai destruir tudo que lá está em breve. Eu sei disso, porque é um material que não é compatível. É um material que é caríssimo e todo aquele dinheiro que ali está
dava para fazer 10 templos e alimentar mais de 10 famílias durante um ano. Isso... E o que é que aconteceu a esse dinheiro? Não é? Foi para a Nigéria. Mais uma vez, não estão brancos. Estamos dentro de um problema político e social que existe dentro de determinadas locais. Existem interesses nisto. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Eu vou a uma aldeia e vejo a nossa agricultura subsistência desapareceu completamente, como estava a dizer, essas pessoas foram obrigadas a vir para as cidades e não têm condições de vida dignas, quando poderiam estar a alimentar o nosso país, que está completamente dependente do estrangeiro, e poderiam perfeitamente ser capazes de ter uma vida digna dentro das suas habitações. Isso não acontece. Outro exemplo que vos posso dar, eu tenho 2 clientes que vieram ter comigo antes do Covid. Após o Covid, devido à crise e aos problemas do mercado, o valor da construção aumentou, triplicou. Elas viram-se numa situação em que, neste momento, estão elas a construir a casa. Mas isto só é possível porque estavam, por acaso, a trabalhar para uma casa ecológica em que a construção era em terra. Tem um empreiteiro que fez a estrutura, mas elas, para poderem ter capacidade económica, para poder fazer aquele sonho uma realidade, elas tiveram que se envolver na construção. Isto não seria possível noutra construção. Por isso, quando eu falei no simplificar, é isso. Às vezes é preciso simplificar, só que não nos é permitido simplificar. E a minha luta tem sido em abrir os olhos para a população e para toda a gente em geral que isto é possível, temos que movimentar de forma a que realmente haja alterações. Isto está diretamente ligado com a crise climática. Está completamente ligado à questão do impacto da construção, está completamente ligada ao impacto do que é os materiais que nós trabalhamos e que envolvemos. Se ainda há mais perguntas aqui no público, se tem mais alguma questão, vejo ali um braço levantado, se não eu tenho uma questão. Olá, eu sou a Ana, sou mediadora no museu e consigo sentir grande parte das palavras que foram aí ditas, mas eu tenho uma pergunta para a Vânia, que disse as coisas mais bombásticas desta sala desde o início do dia e ninguém lhe dirige perguntas. Eu queria só perguntar uma coisa que para mim é de facto muito importante. Nós trabalhamos com miúdos e todos os dias tentamos criar nos miúdos a capacidade de fazer perguntas, de olhar para as coisas e conseguir perceber o que é que têm à frente. E sentimos também a dificuldade em criar o imaginário de que o Brito estava a falar, em quererem coisas, não terem uma crítica simples e ficarem só aí, não é? Em quererem coisas de futuro, em ultrapassarem aquele problema de acharem que o futuro já não existe e aquela perspectiva de que vamos todos morrer amanhã. Se calhar vamos, mas isso não é relevante para a situação. O que eu queria saber era se tu acreditas na redenção dos museus. Na redenção. Na redenção. Na capacidade que nós temos, todas as pessoas que acreditam que os museus têm que ser descolonizados, que acreditam que os museus têm capacidade de distribuir e de partilhar o seu poder e de acolher as pessoas que normalmente ficam à porta e que trabalhamos todos os dias para ir além de todos os que já estão convertidos, se acreditas que isso é possível. E se nós podemos ir para casa um bocadinho mais descansados, sem nos considerarmos completamente loucos por acharmos que podemos fazer a diferença enquanto reprodutores de uma cultura que respeita cada pessoa e que vai tentar corrigir. Quer dizer, nós temos um museu que tem um herói colonial, que tem uma coleção fundadora que veio da África, que provavelmente foi pilhada, mas que nós nem sequer sabemos se foi pilhada, roubada, whatever, porque não sabemos nada sobre ela. Então temos um monte de objetos e
E, na realidade, sentimos esta dor de não sabermos exatamente como é que aquilo ali está, mas temos também a responsabilidade de a comunicar, de trabalhar sobre ela de forma honesta e de querermos que as pessoas venham partilhar este poder connosco, que é o poder de criar esta multivocalidade, de integrar na história do museu aquilo que é a história de outras culturas que não estão lá representadas. E pronto, então queria fazer muito esta pergunta. Sim, Obrigada. sim. Isso é uma pergunta muito grande e acho que é muito importante para todas as pessoas que trabalham em museologia. Eu vou responder, se calhar, duas coisas. Primeiro, quando usamos a palavra descolonizar, temos que saber o que é que estamos a falar. Eu não conheço nenhum museu que esteja a descolonizar, nem conheço ninguém na academia que esteja a descolonizar. O que estão a fazer é diversidade ou diversificar. Segunda coisa, a questão que me estás a fazer é se eu considero os museus ontologicamente coloniais. Sim, considero. É a minha resposta, em concordância com a Françoise Verger, concordo com ela. Terceira coisa, quem são as pessoas que vão ao teu museu? Quando estás a falar de esses objetos e quem é que os pode ver? Ou seja, essas coleções que foram roubadas, até corpos. Nós em Portugal temos corpos. Eu fiz algum trabalho com o Jardim Botânico e uma das pessoas com quem, em Coimbra, e uma das pessoas com quem eu falei, ela disse-me: Vânia, se carregares no elevador, sobes e vais ver uma caixa. E sim, tenho uma caixa de pessoas. Pessoas. Isso é também museologia. E a forma como nós também damos a ver essas histórias. Eu, por exemplo, eu venho de fazer um projeto em Nantes, que também tem intervenções que foram ativistas, que desde 1985, e a partir daí foi recusado. Fizeram primeiro um memorial sobre a escravatura colonial, foi recusado, fizeram uma estátua, ela foi vandalizada. Hoje tem esse memorial, mas também tem uma prática, por exemplo, de escrever essa história colonial nas ruas onde nós andamos, que é um projeto que também está a ser feito em Liverpool. E acho que tudo isso tem que ser feito. Mas não, eu acredito, e não é só o museu, e queria só dizer que não é só o museu português, eu acredito que ontologicamente o museu ou o Jardim Botânico tem a ver com todo o que é modernidade, que é um projeto do Renascimento e do Iluminismo e que tem como a sua formação e a categoria de formação e está na origem do racial capitalism, de capitalismo racista. Depois queria dizer também outras coisas. Acho que é muito importante nós percebermos, quando estamos a falar de raça, é uma categoria social que foi criada. E acho que isto é muito importante para as pessoas perceberem. E acho que Fanon, Cabral, quando estamos a falar de questões de terra, tudo isso é muito importante. Não, a terra não pertence a toda a gente, por isso é que temos um movimento sem terra. Por isso é que temos Black Lives Matter. É por causa disso. E eu tenho que dizer que temos que ter a abertura de ter estas conversas e também de discordar. E temos de perceber que as geografias também são diferentes. E a terceira coisa que eu quero dizer é que há saberes que nós ignoramos. E nesse sentido eu não sou pessimista. Pelo contrário, sou otimista. Eu tenho estado a falar desde o início. Há pessoas que estão a falar do que nós chamamos ativismo climático e que o estão a fazer. O António falou sobre elas aqui, eu falei sobre algumas delas, falei agora, Movimento Sem Terra, falei o Jardim Crioulo, para mim é uma prática de contraplantação, falei dos quilombos, falei dos maroons, Jamaica. Não é de agora, é de há muito tempo e muitas dessas pessoas morreram também por causa disso. E, portanto, temos que parar também com a ideia também que entendemos tudo, que é outra ideia ocidental, e que somos nós que sabemos tudo, porque é o que eu vejo quando vejo esta performatividade. Há muitas pessoas que sabem outras coisas e que sabem outro mundo, e isto é o pensamento do Glissant, quando o Glissant fala sobre tout le monde, e eu não sou Deus. Portanto, temos que abandonar as grandes narrativas. E quando abandonarmos essas grandes narrativas, vamos também começar a perceber algumas coisas. Aliás, uma grande lição do que aconteceu no British Museum é que o British Museum recusava-se a repatriar algumas obras, algumas coisas que foram roubadas, e eles próprios roubavam e vendiam. E diziam que cuidavam das obras. E, portanto, tudo isso que as pessoas dizem que sabem cuidar das coisas é de uma
falta de consciência do que é que se está a falar. Como é que estas pessoas podem saber tratar dessas coisas se essas coisas nem sequer percebem as suas cosmologias, as suas geografias, nem vão poder. Portanto, eu acho que são questões que a museologia tem que pensar. Mas sim, a minha resposta é não, mas isso não significa que eu seja pessimista. Não há conforto possível, não é? Temos tempo para mais uma pergunta? Deixa ver, Vânia. 27 temos. Devem então os museus fechar? Não sei, é uma boa pergunta. Eu não tenho respostas para tudo. E acho que isso é também a resposta que eu estava a falar, quando eu digo que não temos que ter narrativas, mas de facto temos que pensar outro museu, porque esse museu que estamos a falar não tem nada a ver com as coisas que estamos aqui a falar, com humanidade, com democracia, com participação democrática. Nem neste país, eu estou a falar, nem preciso de falar, posso falar mesmo aqui, não é só na cidade de Lisboa, mas depois eu também não venho de Lisboa. Eu não sou de Lisboa, por exemplo. E, portanto, é preciso nós pensarmos nisso. Pensarmos nessas geografias, falarmos com as pessoas que são afetadas. Essas obras, muitas obras dos museus, muito dinheiro que construiu a academia, não pertence a essas pessoas, não pertenceu. Portanto, o que eu quero falar com isto, quando falamos em curar, temos que pensar em reparar também. Em reparar. Não sei. Mas acho que é bom irmos para casa, irmos para os nossos sítios onde estamos no dia-a-dia a trabalhar e pensar nessas questões, mas não podemos fingir que elas não existem. Temos 1 minuto. Algum de vós quer aproveitar este minuto para completar alguma coisa? Ou dar uma palavra de esperança para fazer o contraponto da... Mas eu acho que é uma palavra de esperança. Eu não acho que foi... Ou seja, eu também acho. Em relação à pergunta que ele fez, qual é a nossa maneira de ação, etc., talvez o meu contexto tenha ajudado muita coisa, né? Eu venho de um contexto anticolonial, etc., o que não é definitivo. Tipo, a minha situação está só aberto para ir aprendendo. Não é? O que eu discuto hoje e como posiciono hoje, apesar de ser no mesmo sítio mais ou menos na cidade, não é o mesmo que eu faria há 15 anos. Tipo, não vou ser parvo, claro que há fronteiras na cidade. Eu sempre achei que era estúpido. Então, quando era miúdo, chegava lá, porque está aqui um carro da polícia e não me deixa passar para ali? É uma fronteira, é preciso passaporte. Gozava com isso, não é? E assim ia passando. Mas temos consciência disso, porque, por exemplo, hoje de manhã, quando acordei, vi que um homem tinha sido morto na Cova da Moura, pela polícia. E dizia-se logo que ele estava a fugir, que era suspeito de um furto de um carro. Antes de eu entrar aqui, afinal o carro já era dele, não é? E estamos a falar de matar, mas quando eu vejo a Cova da Moura e vejo que um homem foi fugir para a polícia, eu acho que matar é normal. Mas se eu estiver na Penha de França e o polícia vier atrás de mim, opa, que é isto? E virar para dentro da minha cena de onde eu moro e bater nos carros, ninguém me vai matar, não é? Há 2 semanas mataram o Pina e mais 2 pessoas ali na Penha de França. E eu estava lá. Mas imaginem, como o Pina não é branco, é negro, como a pessoa que matou era cigana, como uma das pessoas era brasileira, ninguém quis saber minimamente do luto daquelas pessoas e do que realmente estava a passar. Aquilo serviu uma narrativa que deu para toda a gente. Para quem não gosta de brasileiros, para quem não gosta de ciganos, para quem não gosta de negros. Aquilo foi tudo menos a paz para aquelas pessoas fazerem o luto. Quer dizer, com isto quando eu tenho um amigo meu que mora na Cova e que está a reclamar perante isto, nós estamos aqui a reclamar, o polícia vai olhar para ele e vai pensar, ele tem documentos. Por acaso tem, que chatice. Mas espera aí, o irmão não tem documentos, vou chatear o irmão. Ele continua a chatear. Espera, a mãe tem lá um café. Vou lá todos os dias, tipo quase a passar multas até o café fechar. E é isto que acontece cá. E por isso, sim, ele tem razão. A mim não me matam, mas ali matam. Não é? E como é que nós nos posicionamos perante isso? Eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Não sei se faço o certo. Tipo, posso vir aqui, podem me chamar de radical, podem não me arranjar emprego. Mano, estou melhor do que eles na mesma. Okay? Portanto, nós temos que saber também o que fazer nestes fóruns e posicionarmos e mais do que isso, envolver. Né? Há uma cena muito estranha que acontece em Lisboa, que é vem alguém de fora e quer conhecer pessoas da periferia e eu não estou cá. Isto é um exemplo. Fico à minha espera que eu chegue. É estúpido, devia ser só normal. Felizmente agora já há espaços de encontros culturais. Não é, mas estamos nessa situação. Está tão segregado, está tão afastado, há tão pouca empatia. E, portanto, eu que estou aqui com este privilégio tenho que fazer alguma coisa. E dizer as coisas como eu acho que elas são. Pronto. Obrigada.
Margarida, Hope in the Dark. Quero ouvir-te. Pois. Não, na verdade eu tinha pedido tinha pensado que podíamos deixar uma palavra de esperança seguindo o pensamento da Rebecca Solnit, que escreve sobre muitas coisas muito diferentes, mas também sobre esperança e também sobre esperança na situação climática, e que diz também que, enfim, a esperança é o machado que temos para usar para quebrar vidros em caso de emergência, que há uma potencialidade no futuro por ser um campo amplo de possibilidades para podermos fazer coisas. E para mim este encontro hoje foi um momento de esperança por ver, como foi também um momento de esperança quando comecei a ver notícias sobre a catástrofe climática nos jornais, porque significa que, enfim, já somos mais a pensar sobre isto. E pronto. Obrigada. Muito obrigada aos seis. Então, a Joana Guerra Tadeu esteve muito atenta o dia todo a acompanhar. Se quiserem vir deste lado, obrigada. E vai partilhar connosco uma espécie de relato, comentário final. Obrigada, Joana. Também ouvi dizer que este ano não temos microfone aberto. Acho que depois da Joana, se alguém ainda tiver energia e quiser partilhar até às 6, para não abusarmos, não é? Aqui com os nossos colegas. Portanto, pode haver também um momento de microfone aberto no tempo que resta até às 6. Obrigada. Obrigada. Malta, isto não é um relato, eu não vos vou dizer o que é que vocês estiveram a ver e a ouvir, porque acho que me matavam. É mais um comentário, espero que gostem. Dentro do possível, não é? Porque este painel acabou de acabar e eu tive que o incluir aqui de alguma forma. Vamos lá ver se isto corre bem. Eu primeiro queria dizer o óbvio, porque disse no início e nunca mais repetiu, que é que a emergência climática é uma crise existencial. Põe em risco não só os sistemas naturais de que depende a nossa sobrevivência, mas também as estruturas culturais que sustentam as nossas vidas, porque nós não queremos só sobreviver, queremos viver. Para enfrentá-la é essencial entender o que é a nossa cultura, que é portuguesa, europeia, colonialista, industrializada, comodista, mas que se ouve na rua e se consome no sofá e à volta da mesa. O que é que ela diz sobre esta crise? A nossa cultura vê a emergência climática como normal e inevitável, um subproduto da modernidade e do progresso, o preço que pagamos pela vida que o sistema que a criou nos disse que merecemos. Mas a cultura muda, como nos lembraram as ativistas que estiveram em palco. Já mudou tantas vezes. E a produção cultural pode abrir caminhos para futuros imaginários, em que a vida pode ser mais digna e mais bela, sem custos que ponham a própria vida em causa. Como nos lembrou o António Brito Guterres aqui, é preciso que tenhamos o direito ao imaginário para existirmos, social e politicamente. Na cultura dominante, ou talvez dominadora, por muito que os médias sejam acusados de catastrofismo, porque afinal os desastres dão audiência, a emergência climática é praticamente invisível, porque se minimizam e distorcem as responsabilidades e os impactos. Na política, trata-se a sustentabilidade como um luxo acessível apenas a alguns e que afasta, concomitantemente, outras das suas cidades. O crescimento económico é priorizado, o consumo é glorificado e a dependência dos combustíveis fósseis, como nos lembrou o Sinan, cresce. Mas a cultura muda e a produção cultural pode documentar os impactos, denunciar os culpados, desmistificar as falsas complexidades e mostrar as soluções. A cultura dominante, ou talvez dominadora, ignora, não raras vezes, o impacto desproporcional que a crise climática tem nas comunidades mais vulneráveis, que são as mais afetadas, mesmo tendo contribuído muito pouco para o problema, ou nada. Este é um lembrete sobre o facto de a questão da emergência climática não se limitar à justiça ambiental, mas se estender à justiça social e à justiça cultural, porque nem todas as culturas contribuem da mesma forma para o problema nem para as soluções. Como disse a Vânia Galo, a cultura hegemónica é colonialista, racista e extrativista. E ninguém está a descolonizar, só a diversificar. Mas a cultura muda e a produção cultural pode dar voz às comunidades marginalizadas e colocar no centro da discussão aqueles que são sistematicamente ignorados. Mas qualquer pessoa pode fazer cultura. Como disse a Mareta Ansara no início, a arte é uma arma vital quando a nossa guerra é invisível.
A cultura dominante, ou talvez a dominadora, resume a sustentabilidade a números, objetivos económicos, painéis solares, metas de emissões, tudo medido para nada mudar, como denunciou a Vânia Rodrigues esta manhã. Mas a cultura muda e a produção cultural pode fazer da emergência climática sujeito em vez de material. A cultura dominante, ou talvez dominadora, faz uma aceitação tácita da destruição dos sistemas naturais que suportam a vida na Terra. Como denunciou o ativista Sinan Eden no painel dos ativistas climáticos, produzimos e reproduzimos a normalidade hegemónica cultural, mas a cultura muda. E a produção cultural pode, como disse a ativista Sara Gaspar esta tarde, declarar emergência climática. A Vânia Rodrigues lembrou esta manhã que nós não somos o problema, e não somos. A culpa carbónica individualizada é um jogo de poder criado pelo lobby fóssil em que a casa ganha sempre. Mas como disse o Sinan Eden esta tarde, o problema é nosso. Ana Maria Valim alertou para a distância emocional e pessoal que as pessoas sentem em relação à emergência climática. As narrativas que se concentram apenas no catastrofismo têm o risco de paralisar as pessoas, mergulhando-as no sentimento de desespero e impotência. Por outro lado, as narrativas demasiado otimistas e que exaltam as soluções não endereçam os problemas que a ciência já se cansou de nos apontar. Precisamos de dar um fim ao fóssil. E assim, criam falsas sensações de segurança. Qualquer intervenção cultural sobre a emergência climática é, por isto, um exercício difícil de equilíbrio entre a dura realidade e a necessidade de esperança para não desistirmos da ação. Estamos aqui muitas, disponíveis para vos ajudar a encontrar este balanço, seja em ímpeto, seja em paridade. A ciência já fez tudo o que podia, apontou-nos os problemas e deu-nos as soluções. A política está nas mãos de uma pequena elite que beneficia do status quo, tal como o financiamento de que alguns de vocês dependem. Mas a cultura tem o poder de construir pensamento, transformar a opinião pública e gerar a ação coletiva necessária dentro dos limites dos valores democráticos. Pois é, muito falamos, todas as que temos a lata de nos autoproclamar ativistas, das ferramentas democráticas para a participação. Mas a democracia, conforme as conhecemos, tem duas enormes limitações práticas no combate contra a emergência climática: o tempo e o território. A emergência climática é global, mas não é universal, como frisou a Vânia Rodrigues, num pensamento importante sobre as desigualdades sociais. E é intergeracional, em responsabilidades e em significados. A democracia, sabemos todas muito bem, opera em lógicas nacionais e de curto prazo, com base em preocupações eleitorais. Já a cultura transcende as fronteiras e as gerações, liga-nos ao passado, outra vez em responsabilidades e significados, e projeta-nos no futuro. No momento em que a democracia é testada por múltiplas crises, incluindo a climática, que exige políticas que são aparentemente, vou sublinhar mais uma vez, aparentemente impopulares, e das quais os eleitores de hoje provavelmente não verão os resultados, e cuja urgência contrasta com a lentidão dos processos democráticos, é bem possível que a cultura seja, objetivamente, a melhor arma para enfrentar a emergência climática. Se não liderarmos este movimento com criatividade e paixão, corremos o risco de perder o planeta, mas também a justiça e a liberdade. Para quem ficou com vontade de aprofundar o conhecimento e explorar mais sobre a ligação entre o papel da cultura e a emergência climática, não se esqueçam que a Acesso Cultura fez no seu site uma lista de recomendações bibliográficas, onde eu espero que sejam adicionadas todas as recomendações que foram dadas aqui. Para quem ficou com vontade de participar nos esforços que o Sinan descreveu como disrupção, prenúncio e projeção, deixo-vos o convite para a manifestação Parar Enquanto Podemos, que acontecerá no dia 23 de novembro, às 15 horas, em Lisboa. É uma ação de mobilização em jeito de apelo a toda a sociedade para que pare de consentir com a destruição do planeta e venha construir uma mudança urgente e justa. E podem participar ainda nas assembleias que estão a preparar esta ação, com as vossas imaginações, a vossa criatividade, a vossa arte, as vossas ideias e as vossas opiniões. Temos tempo. Durante a conferência houve um momento de confronto direto entre ativistas climáticos, que recentemente atiraram tinta a monumentos e obras de arte, de que nos servem se a humanidade passar à história, não é, Ana? E artistas, arqueólogos e programadores culturais. Foi um debate desconfortável, mas, sobretudo, profundamente positivo, porque expôs tensões importantes. Todas as presentes reconhecem que a emergência climática é real, mas poucas compreendem plenamente de que forma ela nos afeta diariamente. Simultaneamente, todas aqui concordamos que a emergência climática deve ser enfrentada, ou não estaríamos aqui. Mas a maioria de nós só está disponível para uma luta que não afete diretamente as nossas vidas, o nosso trabalho e as nossas instituições.
Esse embate obriga-nos a repensar o que significa de facto agir com a urgência e distinção que esta crise existencial exige. Por isso termino com perguntas às quais eu espero respostas de todo o setor da cultura. Estão prontos para fazer da cultura o quarto pilar da sustentabilidade? Qual é o tamanho da vossa ambição? O que estão dispostas a fazer para pararmos enquanto podemos? E Maria, não há conforto possível, pelo menos para já. Há muito trabalho criativo e esperançoso para fazer. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Acesso Cultura este momento anual que é incrível de partilha e de aprendizagem e de desconforto, que é isso que nos leva para a frente. Eu queria partilhar uma coisa que tentei partilhar ao longo do dia, mas não encontrei o espaço. E, na verdade, eu achava que ia haver o micro aberto e só depois percebi que não. Eu acho que houve aqui duas questões. Obviamente nós começámos muito bem com a Maretane Sara e eu não deixei de me sentir próxima da luta dela, porque eu acho que nós tivemos todo o dia a falar de emergência climática e não falamos nunca de casos concretos e de casos que acontecem em Portugal. E o António Brito Guterres, que já deve ter saído, ele teve-nos a falar do Congo, do que se passa lá, da exploração minéria por causa do lítio, e na verdade nós estamos a ter este cenário em Portugal. Eu não sei quantos de vocês já viram o mapa da exploração mineira em Portugal, que é todo o interior e todo o norte de Portugal e algumas zonas do Alentejo. E, portanto, o nosso país está todo entregue à exploração mineira de empresas estrangeiras. E, portanto, aquilo que nós assistimos no Congo vai acontecer rapidamente aqui e já está a acontecer. Eu sou da Covilhã, da Serra da Estrela, e vejo a minha serra neste momento a ser cortada já para uma exploração minéria de lítio. E, portanto, nós há 2 anos, dentro do que é o Festival UL, o Covilhã Arte Urbana, nós fizemos um mural para alertar sobre esta situação, em que tudo o que reluz não é ouro. E, portanto, tentamos desta forma falar sobre coisas que estão a acontecer no território, que não se falam e que é urgente falar e é urgente dar a conhecer não só à população local, mas também a nível nacional. E sinto sempre nestas conversas que nós falamos muito do que acontece lá fora e nunca somos realmente capazes de colocar a coisa aqui, porque o problema já está aqui. Nós somos aqui o restinho da Europa que se pode estragar à vontade e estamos a ser usados para prol de lucros de outros. Recentemente, ou nos últimos meses, aquilo que também nós temos a ver acontecer na nossa serra, neste momento no vale, não na montanha, são plantações de painéis solares. E que, novamente, a Cova da Beira, não sei se vocês sabem, mas é das áreas agrícolas mais produtivas do nosso país. E estão a ser transformados em plantações de painéis solares. Em que, há 2 anos para cá, foi decidido pelo nosso governo que os municípios e os governantes locais não teriam qualquer tipo de resposta ou de opinião a dar. Ou seja, estas são decisões que são tomadas a um nível superior, aqui em Lisboa, em algum gabinete, que acha que é espetacular fazer ali uma plantação e ninguém de nós que vive ali tem direito a dizer seja o que for. E aquilo que já está a acontecer hoje é muitos animais que viram completamente os seus ecossistemas destruídos a subir para a cidade, a serem mortos, por exemplo, raposas, e isto está a acontecer já, não é no futuro, não é daqui a 10 anos. E se vocês forem hoje àquela zona, vocês vão ver não só os painéis já instalados, mas a quantidade de instalações que vão acontecer nos próximos meses. Portanto, nós este ano também convidámos um dos artistas da arte contemporânea, que neste momento tem mais repercussão mundial, para vir fazer um trabalho sobre isso. E colocámos numa das quintas que recusou ceder a sua quinta para esta questão das plantações de painéis solares, como eu gosto de chamar, para criar uma estrutura simbólica que tem a ver com os ouriços checos, que eram estruturas usadas durante a Segunda Guerra Mundial, anti-tanque, para construir aí uma peça que simbolizasse e que nos permitisse falar. É desta forma que nós tentamos. E, portanto, há estruturas culturais a pensar nisto. Na verdade, eu acho que há muitas estruturas culturais que ainda não começaram ou ainda não encontraram as suas formas de falar sobre os assuntos. E, portanto, eu queria deixar aqui este testemunho de coisas que estão a acontecer no nosso país, que cada vez mais nós temos na Aresmela, que é uma parte da nossa Serra da Estrela, que tem já hoje uma exploração mineira a acontecer a 1 quilómetro de uma escola primária. E, portanto, isto já não são cenários do Congo ou do que seja, são cenários em Portugal. E que nós temos que estar atentos a tudo isto e arranjar formas, porque somos criativos, é por alguma razão,
de falar sobre estas situações que estão a acontecer, e eu queria partilhar este cenário atual que está a acontecer e que precisamos de todas as vozes possíveis e imaginárias para realmente tentar parar isto um bocadinho e não permitirmos que se destrua o nosso Portugal em prol de lucros de outros. Só para terminar, eu na semana passada, ou há 15 dias, eu fui participar num evento em Madrid que se chamava Inspira Portugal. E antes de mim teve um painel sobre energia. E os dois convidados eram o CEO da Repsol e o CEO da EDP. E durante 45 minutos eles estiveram a falar do que é que se pode fazer para aumentar o lucro. E eu olhava para uma plateia de 300 pessoas, toda a gente a aplaudir, e eu dizia, mas serei a única pessoa maluca nesta sala que acha que isto é absurdo? É porque esta coisa do contínuo lucro e aumentar lucro já não dá. E, portanto, foram muito aplaudidos, tenho-vos a dizer. E, portanto, isto é o cenário que também existe na nossa sociedade. E, portanto, não é só coisas bonitas e projetos e contestação e desobediência, mas realmente tudo isto é necessário para deixarmos de ter estes cenários de uma plateia a aplaudir duas pessoas a falar sobre lucro interminável e que é necessário e que temos que procurar novos territórios e novas formas, quando já não há. E o futuro do que é verde claramente não são painéis solares, não são minas de lítio a céu aberto, como vai acontecer e está a acontecer já hoje em Portugal. Muito obrigada. E por que tu não disseste Lara Seixo Rodrigues, Festival GUL, na Covilhã? Vais matar-nos. O Centro de Dados na Covilhã. Estamos o Centro de Dados, que é um dos responsáveis. Rita, Graça, querem vir até aqui para fecharmos juntas? Não, a Ana Sofia já foi, da nossa tribo, não, mas somos uma grande tribo. Quem nos conhece sabe que este momento no ano, o momento da conferência anual, é um momento particularmente importante para nós e querido. Quem nos conhece sabe que os assuntos nunca se esgotam no dia que temos juntos durante a conferência anual. Debates públicos, seminários específicos, etc., procuram depois aprofundar uma série de questões que são aqui levantadas. Temos o convite para ir a Coimbra, da Isabel Craveiro, do Teatrão. A Lara trouxe-nos ainda outros assuntos que precisamos de pôr na mesa. A cultura muda, sim, ainda bem, e nós estamos aqui para isso. Muito obrigada, bom regresso a casa. Obrigada a todas as pessoas, os técnicos que nos apoiaram hoje. Muito obrigada. Só uma coisa, Maria, a tentar acabar com uma nota positiva. Hein? Obrigada à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, à Biblioteca, Sérgio e a equipa toda. Muito obrigada e até para o ano, ou antes disso.